Eu sempre fui meio cético em relação a modelo de redação e redação coringa, até o dia que eu fiz minha própria pesquisa relacionada ao assunto, aqui mesmo no canal, com mais de 1000 pessoas, e o resultado foi surpreendente. As pessoas que usaram uma redação coringa tiveram desempenho na nota do Enem melhor que as pessoas que não usaram. Isso é claro na média, porque teve gente que foi muito bem e gente que foi muito mal, tanto com redação coringa como com redação normal. Mas a minha visão em relação ao assunto mudou, e hoje em dia eu acredito que é essencial que você saiba fazer uma redação do zero, mas também é extremamente útil que você leve uma redação coringa para o Enem e saiba fazer a sua própria redação coringa, ou no mínimo tentar melhorar uma que você já tem. Então nesse vídeo eu vou dividir em 4 partes. Primeiro eu vou te falar o que é uma redação coringa, o que é um modelo de redação. Em seguida eu vou falar os prós e contras do modelo de redação, e essa é a parte mais importante, porque tem um certo risco envolvido. Depois eu vou te mostrar a minha redação coringa e te mostrar como fazer sua própria redação coringa, usando a minha como exemplo, e por último eu vou te ensinar a melhorar uma redação coringa qualquer. Então esse vídeo vai ser uma espécie de tutorial definitivo aí para redação coringa, mesmo que você já use. Vai ter uma oportunidade de melhorar a sua redação e ter uma nova redação para você usar, se você preferir, e caso você não use, dá seus primeiros passos aí para chegar nesse Enem já mais preparado. Então vamos lá, o que é uma redação coringa ou modelo de redação? Cada autor vai chamar de um jeito. É basicamente uma redação pronta que você alterando algumas expressões, algumas frases dela, ela se encaixa em outros temas. E isso é extremamente conveniente para o Enem, porque o Enem cobra quase que uma estrutura fixa de redação, então todas as redações vão ter um aspecto muito similar, e os temas do Enem quase sempre têm meio que o mesmo modelo. E aqui vem o primeiro grande porém que a gente vai explorar em breve, é que é quase sempre o mesmo, mas nem sempre, e para isso você precisa ficar esperto. Mas esse modelo, que é o mais padrão, pelo menos na aplicação regular, é o seguinte: você vai ter um problema qualquer, então pode ser invisibilidade, pode ser falta de acesso, pode ser desvalorização, para uma minoria social. Aí você pode ter, por exemplo, mulheres, grupos étnicos. E aí o Enem, de forma geral, vai ficar criando temas com esse modelo. Desafios para o enfrentamento de um problema qualquer para uma minoria social qualquer. E tendo isso como base, então, você é capaz de criar um modelo de redação, uma redação coringa, que você pode substituir um problema qualquer pelo problema que é citado no tema do Enem e uma minoria pela minoria que é citada na prova do Enem. Então, por exemplo, na redação coringa que eu fiz, que eu já vou te mostrar, você tem que fazer ao todo 9 alteraçõezinhas na redação. São 3 frases, 2 delas você basicamente vai pegar o tema, uma delas você vai pegar da coletânea, e vai mudar mais alguns termos, só para ficar em conformidade, são cerca de 6 termos. Então é um modelo bem prático de ser seguido por qualquer pessoa, você vai pegar esse modelo, fazer uns ajustes para ele passar a ter a sua carinha, treinar algumas vezes e você chega na prova pronto para temas similares a esse modelo que eu acabei de falar, que é um problema X para uma minoria Y. E aí beleza, você já entendeu o que é uma redação coringa, tá na hora da gente falar dos prós e contras. Tem 3 prós que eu acho de se usar uma redação coringa e tem 2 contras, e essa é a parte talvez mais importante do vídeo, porque tem um certo risco envolvido. Os 3 benefícios que eu vejo são simples e realmente são muito bons. Em primeiro lugar, você é capaz de fazer a redação muito mais rápido, porque você já tem ela meio que decorada. Em segundo lugar, não tem tanto risco de você ter um branco na hora da prova e não conseguir processar as informações da redação e fazer sua própria redação do zero. Você vai ter uma redação pronta. Quanto mais vezes você treinar antes essa redação e memorizar, mais fácil vai ser na hora, bem menor o risco do nervosismo ou da falta de criatividade de tirar ponto em redação. E o último benefício que eu vejo é que a nota é mais estável do que fazendo a sua redação do zero. Fazendo do zero, você nunca tem certeza de como vai. Usando uma redação coringa, você pode pedir para pessoas corrigirem ela antes da prova, você já tem uma ideia da sua nota. Claro que vai variar no dia do Enem, depende dos corretores, mas você tem uma certa ideia de quanto vai tirar no dia do Enem. Então as coisas boas de se ter uma redação coringa não são desprezíveis, elas são realmente muito boas. Eu diria que para quem quer uma faculdade muito concorrida, a parte do tempo faz muita diferença. Se você fizer a redação super rápido, você vai ter muito tempo para ficar pensando nas questões mais difíceis de linguagens e de humanas. Então é útil você conhecer redações coringas e ter a sua própria redação coringa e até saber fazer uma redação coringa, mas você precisa estar ciente dos problemas de se usar uma redação coringa, e tem 2 problemas muito sérios que você precisa aprender a lidar com eles. O primeiro dos problemas é que o tema pode ser um tema totalmente diferente de todos os outros anos. Então, pegando aí como exemplo os últimos anos de Enem, quase todos os anos na aplicação regular foi exatamente o modelo que eu te falei, um problema qualquer para uma minoria. Mas teve um ano em especial
que falava de computação, de dados das pessoas, que não daria para você usar uma redação coringa. Então, para temas assim que nunca caíram antes e não seguem esse modelo mais padrão, você vai precisar saber fazer sua própria redação, não tem como. Então é útil você levar uma redação coringa para caso caia o modelo mais tradicional, mas se não for um modelo assim, você vai ter que partir para fazer sua própria redação. E aí o segundo grande problema, e isso é meio que um dilema para todo mundo, porque ninguém sabe o que pode acontecer, é o seguinte: o Enem cobra autoria em relação às redações. Ou seja, na redação que você faz, você precisa meio que durante a redação mostrar que você tem um repertório, que é sua redação. Então, existe uma chance de chegar no dia do Enem e ter um monte de redação muito parecida e o Enem querer fazer algo a respeito, punindo as pessoas. Eu não sei se isso já aconteceu, eu acho que não. Mas poderia acontecer, não é impossível. Pelo que o Enem cobra nas competências de redação, daria para ele punir as pessoas se ele achar que elas seguiram o mesmo modelo. Então é muito importante que, independentemente de qual modelo você vai usar, pode ser o meu, pode ser de outro canal, pode ser o que você criou, você sempre precisa alterar o suficiente para ficar diferente de outras pessoas que talvez estejam usando o mesmo modelo. E é por esse motivo que no final desse vídeo vai ter uma parte de mudar e melhorar a redação para você aprender a fazer isso. Então a gente já pode ir para a terceira parte, vamos começar a ver a minha redação e eu vou explicando durante como você faria a sua própria redação coringa. E aí eu vou usar para essa redação o tema do ano passado, de invisibilidade, trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, e a minha ideia é que você já pegue essa redação e já tente fazer essa mesma redação para o tema do ano anterior, que é desvalorização dos povos e comunidades tradicionais. E isso usando exatamente a mesma redação que eu vou te passar agora, você só vai mudar os termos coloridos que eu estou colocando na redação para adaptar para um outro tema. Então vamos lá, vamos começar pela introdução da redação. Na introdução a gente tem que fazer 3 coisas básicas. A gente precisa usar uma ilustração para introduzir o tema da redação, a gente precisa colocar a nossa tese, que é basicamente o nosso tema reescrito, e a gente precisa dar um jeito de conectar essa nossa introdução com o resto da redação. Então vamos começar pela ilustração. A ilustração é o jeito de abrir a sua redação. Para uma redação coringa, você tem 2 opções para fazer uma ilustração que vai servir para vários temas diferentes. E a ideia é a seguinte: ou você vai falar que um autor qualquer fala que o mundo ideal seria assim, e aí você fala, mas o Brasil não está assim, a gente precisa resolver isso, ou você vai falar de algum autor que fala de um problema sério para a humanidade, para o futuro, e você vai concordar com esse autor falando que o Brasil também está assim e por isso a gente precisa resolver isso. No meu caso, eu vou usar o autor filósofo John Rawls, que é um filósofo que já caiu no Enem mais de uma vez, e começa assim a redação. Em seu livro Uma Teoria da Justiça, John Rawls afirma que uma sociedade justa é aquela na qual todas as pessoas têm os direitos básicos garantidos. Para o filósofo, e aí aqui começa uma corzinha. Gênero e ofício, fecha essa corzinha, não deveriam reduzir o acesso a oportunidades. Então essa é uma ilustração bem coringa, porque basicamente no lugar das palavras em azul, que eu coloquei gênero e ofício, porque a gente está falando de mulher e trabalho de cuidado, você poderia colocar qualquer outra coisa. Você poderia colocar etnia, poderia colocar genética, poderia colocar cor, poderia colocar origem. Então dá para você encaixar em várias redações que usam o modelo de tema problema-minoria. Mas continuando nossa redação aqui, entretanto, o que se vê no Brasil é o oposto. No país, mulheres que realizam trabalho de cuidado passam por uma situação de invisibilidade, o que limita suas chances futuras. E aí você viu que eu coloquei um trecho grande em vermelho, esse trecho é o tema da redação reescrito para virar uma tese. É muito importante você tentar colocar quase todas as palavras que estão no tema na tese para não perder ponto nenhum com essa parte da redação. E a gente está quase acabando a nossa introdução. Até agora a gente falou basicamente que todos deveriam ter os direitos garantidos, como o John Rawls falou, mas isso não acontece no Brasil. E aí você vai jogar o que está sendo falado no tema da redação, qual que é o grupo que não está tendo os direitos garantidos e qual que é o problema. Então é bem simples de encaixar. Eu recomendo de novo que você tente fazer essa redação mudando os termos coloridos por termos que se adequem ao tema de povos e comunidades tradicionais. Em vez de invisibilidade, você vai falar de desvalorização. E aí, para acabar a introdução, a gente conecta ela ao resto do texto. Então a gente escreve o seguinte: por esse motivo, é imperativo debater tal tema, tanto do ponto de vista ideológico quanto político. E aqui você abre para 2 parágrafos. Um você vai falar da parte ideológica do problema
e outro você vai falar da parte política. Mas até isso é genérico, que você poderia argumentar com trechos de outras redações, só mudando essas partes. Em vez de colocar ideológico, você pode colocar cultural, pode colocar sociológico, pode colocar financeiro, pode colocar familiar, pode colocar midiático. Então, até os argumentos, eu estou usando 2 argumentos, mas você poderia pegar outros argumentos e só colocar aqui mudando os termos. Mas vamos continuar nossa redação, senão a gente não vai acabar nunca. Então vamos lá, eu falei do ponto de vista ideológico. Então a gente começa assim. Ideologicamente, um dos desafios para a solução do problema é o uso da lógica darwinista para assuntos sociais. Estaria enraizada na mente de muitos brasileiros a noção obsoleta de uma hierarquia natural entre as pessoas e, por conseguinte, a concepção de que um sexo é inferior ao outro. Então aqui eu coloquei sexo em azulzinho, mas você poderia de novo colocar cor, colocar etnia, colocar genética, colocar origem, o que você quiser para o tema que é destacado. E se na hora você não tiver nenhuma ideia, dá para você colocar algo mais genérico, que uma pessoa é inferior à outra, também funcionaria. Não é tão preciso, a nota pode ser descontada um pouquinho, mas funciona, dá para você terminar sua redação normalmente. E aí continuando. Assim, a racionalização e invisibilização das discrepâncias sociais. Eu deixei invisibilização em azul porque é mencionado no tema, mas você poderia deixar só a racionalização, que também funcionaria continuando a redação. Nesse contexto, passa a ser considerado normal que mulheres, em comparativo aos homens, dediquem o dobro do tempo ao trabalho de cuidado. E aqui vem nosso primeiro trecho em amarelo. Esse é um trecho que eu peguei da coletânea da prova. Estava escrito lá na prova que as mulheres trabalhavam o dobro do tempo que os homens com trabalho de cuidado. E aí eu coloquei aqui para melhorar um pouco a argumentação. Você poderia colocar algo que você sabe, se você conseguir citar a fonte. Você poderia citar a fonte nessa aqui também, se estiver dizendo no texto. E nesse caso também, se você não conseguir pensar em nada e não achar nada na coletânea, dá para você tirar essa frase que ainda faz sentido o parágrafo. E aí, para concluir o nosso parágrafo e o nosso primeiro argumento, a gente vai fechar aqui. Essas desigualdades, no entanto, são artificiais, uma vez que foram construídas socialmente. Lembrando que a gente mencionou no primeiro parágrafo que a gente ia falar da parte ideológica, que a gente acabou de falar, agora a gente vai falar da parte política. Existe ainda uma barreira política para o enfrentamento da questão. Então já garantimos que o nosso texto está coeso, fizemos uma conexão, está bem estruturado o nosso texto, e aqui esse parágrafo eu vou ler inteiro, que ele é bem genérico, você pode usar ele para basicamente todos os temas relacionados à minoria social, e você pode trocar por um outro argumento, desde que você faça as modificações necessárias tanto no primeiro parágrafo, para mudar a palavra político por outra coisa, e depois na proposta de intervenção. Então vamos continuar. De acordo com a pensadora Ayn Rand, a função do Estado e dos direitos básicos é, precisamente, proteger as minorias. Porém, no Brasil, por mais que a composição dos 3 poderes tenha se tornado mais diversificada nos últimos anos, ela ainda está muito aquém do ideal para contemplar os interesses de todos. Por isso, para que se aumente a visibilidade de grupos minoritários, é essencial que a participação política deles cresça. Apenas assim, a criação e execução de leis considerariam as necessidades dessa parte da sociedade. E aí esse também vai ser um parágrafo extremamente coringa, dá para você usar de novo com qualquer minoria, você só vai trocar a palavra em azul pelo que foi mencionado no tema. No caso, eu coloquei visibilidade, você coloca valorização, desvalorização, depende do que foi colocado no tema. E aí vamos para o nosso parágrafo final, que a gente vai colocar a nossa proposta de intervenção. Eu vou ler ele inteiro, depois a gente faz um fechamento e comentários dessa redação, antes de partir para a parte de melhorias e personalização da sua redação. Logo, para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, urge solucionar os problemas supracitados. Inicialmente, escolas devem promover atividades para desconstruir a concepção de que gênero determina a função e a visibilidade de alguém. Para isso, é importante apresentar aos alunos uma pluralidade de profissionais de sucesso para contradizer as ideias pré-concebidas acerca das possibilidades de cada um. Ademais, deve-se aumentar, por meio de medidas legislativas, a participação mínima dos mais diversos segmentos sociais em cargos governamentais, objetivando uma gestão mais democrática da nação. Com essas medidas, o país se aproximará mais da concepção de sociedade justa, tal qual defendida por Rawls. E aí, de novo, você vai ter alguns ajustes para fazer. O importante em vermelho é a sua tese, de novo. É importante você deixar muito claro para quem está corrigindo sua redação que você entendeu o tema e a tese está relacionada ao tema, porque esse é o jeito que você perderia mais ponto se você errar. Então eu gosto de colocar a tese no primeiro parágrafo e na hora de concluir, lembrar a pessoa que está corrigindo que você está tentando, que você debateu e está tentando resolver os problemas colocados pelo tema da redação.
e aí tem os termos em azul que você vai adaptar para o que foi pedido em termos de minorias. Então beleza, essa é a minha redação, eu vou ensinar agora a fazer umas adaptações, tentar dar uma melhorada nela. Ela é uma redação bem coringa para os temas que usam essa questão de um problema para uma minoria. Você tem que saber fazer sua redação do zero para caso o tema fuja muito disso, e aí você viu que na minha redação quase tudo não está colorido. Então é uma questão de você decorar essa redação fazendo ela várias vezes e aprender a adaptar esses poucos termos que você tem que adaptar. A parte vermelha, você vai colocar o tema reescrito para virar uma tese. A parte amarela, você vai trazer alguma informação sua que você conhece sobre o tema, ou buscar na coletânea, algo que você pode dizer. E os termos em azul são pequenas adaptações para fazer sentido. Então, nesse caso, eu estou falando de gênero, mas você pode falar de etnia, você pode falar de origem, você pode falar de cor, pode falar do que for necessário para fazer sentido em relação ao tema. E aí vamos para a última parte do vídeo, que é vamos personalizar essa redação para evitar o problema de o Enem falar que uma redação é igual a outra e como melhorar ela também para tentar chegar perto do 1000. E aqui eu não quero tomar mais muito o seu tempo, porque esse é um vídeo longo, eu quero falar só três coisas que eu já acho que dá um ganho absurdo. Primeira delas, tudo que você fizer na redação coringa, se você fizer a sua redação coringa do zero, se você pegar uma outra redação e adaptar, tudo, você sempre tem que comparar essa redação com o que seria a nota máxima para o INEP. Para fazer isso, você tem que pegar a cartilha de redação do INEP, é bem fácil achar online, e você vai ver que tem 5 competências. Para cada competência, eles falam o que daria nota máxima naquela competência. Então você basicamente vai ler o que dá nota máxima e ler sua redação. Tá de acordo o que dá nota máxima com o que está na redação? Se você não estiver satisfeito, você dá uma adaptada e sozinho tenta chegar na nota máxima, mantendo a redação coringa. Essa é a parte mais complicada. Então essa é a primeira coisa, simples, é algo que compensa muito você fazer, e mesmo se você não for usar a redação coringa, quanto mais você se adaptar ao que seria uma nota máxima, maior suas chances na prova de chegar perto dessa nota máxima. Segunda coisa, eu usei uma ilustração muito genérica, coringa, e os argumentos também são genéricos coringa, justamente para caber em vários temas distintos. Você pode trocar qualquer um deles por um outro de outra redação coringa, que a redação vai continuar funcionando, muito provavelmente. E aí você só tem que fazer as adaptações necessárias. Então, ó, vamos pegar o meu segundo argumento, que eu falei da parte política, que é bem genérico. Vamos supor que você gostou de um argumento de uma outra redação coringa que fala de construção familiar, que é algo bem comum porque é genérico, então muita gente usa em modelo de redação. Você pode pegar esse mesmo argumento familiar e trocar pelo meu argumento político. E aí você tem que fazer as adaptações. Quais são? No primeiro parágrafo, quando eu acabo o parágrafo, em vez de falar ideológico e político, você falaria ideológico e familiar. E aí, na proposta de intervenção, você também, em vez de resolver o problema político, tenta resolver a questão do problema familiar. E com isso, você passa a ter uma redação coringa completamente diferente da minha, mas que usou diversos elementos da minha para ser criado. E aí, por exemplo, se você não quer mudar um argumento, mas quer mudar a ilustração inicial, isso é o mais fácil. Como eu te falei, quase sempre é assim. Ou você vai falar de um autor falando qual seria o mundo ideal, e aí você vai falar que no Brasil não é assim, ou você vai ver um autor criticando a humanidade de alguma forma, e você vai confirmar o que esse autor está falando, e falando que isso também acontece no contexto brasileiro, e aí você apresenta a sua tese. E aí a última coisa que eu quero te falar é o seguinte, você pode pegar os termos que eu usei na minha redação e trocar por outros. Então eu usei várias conjunções bem simples. Então eu usei mas, porém, com isso, logo, então, você pode substituir por conjunções um pouco mais requintadas aí, se você quiser dar esse ar para o seu texto. E a mesma coisa você pode fazer com os substantivos, você pode tentar achar sinônimos, sempre o que for mais preciso é melhor para sua nota. E aí você tem 3 formas bem simples de melhorar a sua redação, você pode tentar melhorar a minha, você pode pegar uma outra e juntar com a minha, você pode fazer a sua própria usando as instruções e melhorar com essas dicas também. Eu acho que você está pronto para ir para a redação com uma redação coringa, mas não deixa de também saber fazer uma redação, porque o tema pode ser muito distinto do que a gente está acostumado. E aí, para fechar esse vídeo, não deixa de pegar a minha redação, tentar fazer as adaptações nela e tentar usar ela para outro tema. O tema que eu faço a sugestão de você tentar é o tema do ano anterior a esse, que é o de povos e comunidades tradicionais do Brasil, e o problema seria a desvalorização, porque é um tema que está simples de você adaptar, porque eu já fui te dando as dicas durante a redação. Se você tem dúvidas de como chegar perto da nota máxima, eu tenho um vídeo só sobre isso, que eu vou deixar aqui no final, que eu analiso em detalhes a cartilha do INEP, falando para cada uma das competências
o que te daria nota máxima. Então por hoje é isso, obrigado!